Muito bem, meus caros, é um prazer estar aqui participando do Congresso de Literatura Católica. Eu fiquei muito feliz com esta iniciativa e fiquei muito feliz também com o convite dos organizadores para participar. Bom, e o meu plano hoje é falar com vocês sobre o seguinte tema, quer dizer, o que define o escritor católico. Bom, nós poderíamos responder a essa questão de inúmeras formas. Não é? Nós poderíamos, por exemplo, retornar a Dante Alighieri, por exemplo, a Divina Comédia. Não é? Ou nós poderíamos investigar a respeito de como Santa Teresa d'Ávila renovou não só a poesia, como também o ensaísmo. Tá? Ou a gente poderia também refletir a respeito do papel e da influência de romancistas católicos modernos, como o Georges Bernanos, como o François Mauriac. Enfim, quer dizer, os caminhos são realmente múltiplos. Né? E nós poderíamos também refletir sobre os motivos pelos quais a literatura de inspiração católica ou de inspiração cristã, ela é sistematicamente colocada de lado pela crítica literária. E muitas vezes, não necessariamente deixando de comentar sobre os autores que são católicos, mas fazendo o quê? Falando sobre esses autores como se eles não fossem cristãos. E até mesmo, muitas vezes, tentando mostrar que eles não são cristãos. E isso acontece muito com uma autora a respeito da qual nós vamos falar um pouco hoje. Nós vamos ver rapidamente algumas questões dela, que é a Flannery O'Connor. Quer dizer, se vocês forem ler alguns dos críticos ou dos estudiosos da literatura que não são cristãos, não são católicos, e que se debruçam sobre a obra da Flannery, vocês vão sentir o quê? Vocês vão se sentir realmente incomodados, porque vocês percebem que o fato dela ser católica acaba sendo um empecilho para uma boa análise. E vão perceber também que sistematicamente esses estudiosos tentam mostrar como se ela estivesse além do cristianismo, ou como se isso não fosse importante quando você vai estudar a obra da Flannery O'Connor. Mas nós vamos analisar hoje a questão, então, da definição, do que define o escritor católico. E para isso, nós temos que ir um pouco até as raízes dessa questão. Ou, dizendo de uma outra forma, eu vou tentar responder a essa pergunta, quer dizer, o que define o escritor católico, refletindo sobre o que realmente caracteriza, não só nos dias atuais, mas sempre,
um escritor católico. Tá? Bom, e eu vou fazer isso por quê? Porque me parece que se nós não definirmos o que é que nos caracteriza, né? Quer dizer, o que é que nos marca dentro do contexto intelectual e cultural do mundo contemporâneo, né? da vida contemporânea, nós só vamos entender parcialmente, né, as questões mais amplas. Nós só vamos entender parcialmente, por exemplo, qual é a função da própria literatura. Né? Por quê? Porque essas coisas não estão separadas. Né? Então, nós vamos partir desse ponto, digamos que radical. Né? Radical no sentido de essencial, de básico, né? Que é definir a identidade do escritor, a identidade do intelectual católico. Tá? Bom, mas para fazer isso, né, nós precisamos, infelizmente, fazer aí um retorno às nossas aulas de gramática na escola. Tá? Mas assim, não fiquem nervosos, não comecem aí entrar em pânico, porque ninguém vai ser obrigado a fazer análise sintática, né? Ou, sei lá, eu conjugar de memória os verbos irregulares, tá? Não se trata disso. Quer dizer, nós vamos aí lembrar apenas algumas definições, né, que são, assim, muito básicas, tá? Bom, e a primeira dessas definições é a definição de substantivo. Tá? Não sei se vocês lembram, mas assim, o que é um substantivo? Bom, um substantivo é uma palavra que expressa, né, como o próprio nome dele diz, a substância de algo. Né? Ou seja, não se trata apenas, né, de uma classe de palavras com as quais nós damos nomes às coisas. Né? Essa é a definição mais banal, mais superficial. Né? Mas são palavras que expressam a substância de algo. Né? Bom, mas o que é substância? Né? O que é substância? Substância é algo essencial, né? Algo que subsiste por si mesmo. Quer dizer, é a verdadeira característica de algo, é a realidade de um ente. Né? Quer dizer, é a essência de algo, tá? A substância. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o nosso vizinho, né, e dizemos que ele é um homem, dizer, ou seja, quando nós usamos, né, o substantivo homem para se referir ao nosso vizinho, nós não estamos nos referindo a algo que é acidental, né, na condição desse ser. Mas nós estamos nos referindo a algo que realmente define esse ser, algo que expressa a sua essência. Né? Então vejam, quer dizer, não importa se o nosso vizinho é loiro ou moreno, né? Não importa se ele é baixo ou alto, não importa se ele é inteligente ou aí um pouco idiota, né? Quer dizer, nenhuma dessas qualidades, né, ou dos defeitos que ele supostamente tem, né, muda a sua condição de homem. Tá certo? Então, o nosso vizinho pode ser, inclusive, um assassino. Né? Ele não vai deixar de ser um homem. Não vai mudar absolutamente. Né? Nós podemos, inclusive, considerar o nosso vizinho um monstro. Tá? Porque, sei lá, ele chega em casa à noite e espanca a esposa dele.
né? Mas isso também não importa, isso também não vai mudar, né? Quer dizer, ele vai continuar sendo